Comércio aberto no final de semana, visando a entrada do mês de março, e você vai ver também. Pesquisa mostra que houve diminuição na desigualdade de renda no país. Governo federal estipula as novas regras para o Imposto de Renda 2024. Governo do estado discute saneamento básico em Santa Catarina. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Muito boa tarde, esse é mais um Informe Região, chegando para você através do 12.1 da TV Primavera, sede Criciúma, 1 da tarde, mais 16 minutos, temperatura na casa dos 30 graus na região sul de Santa Catarina. Tá calor, tá abafado, mas também, se olhar para o céu, tem bastante nuvens. A chuva deve vir ainda no final da noite de hoje em várias regiões, até porque essa condição de abafamento, como a gente diz, né, essa situação abafada, traz esse levantamento da umidade, e com isso a chuva deve vir no final do dia de hoje em várias regiões aqui do estado. Deve-se ter atenção, porque chuva de verão a gente já sabe, né, que elas podem causar estragos. De acordo com a previsão do tempo, amanhã também será um dia abafado e com bastante previsão de chuva. Então é bom continuar nos alertas. O governo federal deve antecipar o 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. De acordo com o calendário de pagamentos do Instituto, o repasse será feito em 2 parcelas no mês de maio a junho. O Tesouro Nacional deu sinal verde para o Ministério da Previdência Social fazer a liberação do pagamento já no primeiro semestre de 2024. A antecipação ocorreu nos últimos 4 anos para aliviar os impactos da pandemia de Covid-19 e estimular a economia do país. O abono é normalmente pago todos os anos em agosto e novembro. Como por lei, as pessoas que recebem ajudas assistenciais não têm direito ao benefício, o número de benefícios com o 13º salário é menor do que os benefícios pagos pelo INSS. A medida engloba mais de 300 milhões de segurados e dependentes da Previdência Social de todos os estados brasileiros que tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão neste ano. Um levantamento do Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo mostrou que houve uma diminuição na desigualdade entre negros e brancos em 2022. Mas ainda existe um abismo que separa ricos e pobres desse grupo no Brasil, principalmente na região Nordeste. De acordo com a análise, 10% dos brancos mais ricos tinham uma renda média domiciliar per capita 56 vezes maior que a dos 10% dos negros mais pobres no Nordeste em 2022. O rendimento médio dos brancos nessa região era de R$ 4.961,44, contra os R$ 88,31 dos negros. Apesar da grande diferença, houve uma queda expressiva se comparar com o recorde de quase 91 vezes em 2021, que pode ser associada em parte à retomada do mercado de trabalho e à transferência de recursos via programas como o Auxílio Brasil, ampliado pelo governo Jair Bolsonaro, às vésperas das eleições, que voltou a ser chamada de Bolsa Família em 2023, na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após o Nordeste, o Norte registra a segunda maior diferença de 45 vezes na comparação da renda média per capita dos brancos 10% mais ricos, com a dos negros 10% mais pobres, seguido pela região Sudeste com 37 vezes, Centro-Oeste com quase 35 vezes e o Sul com 26 vezes de diferença. Mas todas as regiões tiveram queda em relação a 2021. As diferenças que ainda existem na distribuição de renda refletem desigualdades, estruturas que afetam, sobretudo, a população negra no Brasil. O resultado foi construído a partir de estatísticas da PNAD contínua divulgada pelo IBGE, e o objetivo do estudo foi chamar a atenção para o fosso entre brancos e negros.
Os dados de 2023 ainda não estão disponíveis. O governo federal divulgou as regras para a declaração do imposto de renda deste ano. A entrega começa no próximo dia 15. O programa de declaração será liberado na sexta-feira da semana que vem, o mesmo do dia em que começa a entrega. O formulário estará disponível na página da Receita Federal na internet. E a declaração ela é obrigatória em 3 casos. Quem recebeu rendimentos acima de R$ 30.639 em 2023. Em relação ao ano passado, esse valor aumentou, já que o teto era de R$ 28.559. Os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente da fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 200 mil. Os produtores rurais que faturaram mais de R$ 153.199. Essa categoria também teve um aumento, já que em 2023 o limite era de R$ 143.599. E as pessoas que adquiriram bens com valor superior a R$ 800 mil. Esse valor, no ano passado, era de R$ 300 mil. A Receita espera receber 43 milhões de declarações nesse ano. O pagamento das restituições começará a ser feito no dia 31 de maio e vai até 30 de setembro. Por isso, quem quiser receber logo deve se apressar na entrega. Os idosos e contribuintes PCD terão prioridade no pagamento. Quem optar pela declaração pré-preenchida e por receber via Pix também terão preferência, mas é importante ficar atento aos erros do preenchimento do formulário. A Receita prometeu colocar em funcionamento nos próximos dias um aplicativo robô que vai ajudar os contribuintes a tirarem as dúvidas. E é importante lembrar que quem não entregar a declaração dentro do prazo pode receber uma multa. O valor varia de R$ 165,74 até 20% do imposto sobre a renda. Bom ficar de olho. A seguir, pessoas acima dos 40 anos são as que mais têm tendências a cair em golpes através do celular. Deus diz que nós, quando passamos pelos vales, os montes saltam de prazer por causa dos que anunciam o Evangelho. As árvores batem palmas. E como é que ela sabe disso? Eu não sei, mas Deus sabe comunicar tudo. O bom na vida é quando você está em paz com Deus, porque em paz com Deus e na palavra, podem preparar para você o golpe que prepararem, não serão bem-sucedidos, porque Deus faz com que a coisa muda e muda completamente. E isso é a ação de Deus. Olá, minha querida mulher que vence. Eu me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para desejar a você um feliz Dia da Mulher. Março, mês da mulher. E eu quero deixar um recadinho para você que está lá em Provérbios 31:25, que diz assim: é forte, é respeitada e não tem medo do futuro. Minha amiga, se você é essa mulher, glória a Deus. Se você não é ainda, creia de todo o teu coração, porque o Senhor acredita em você. A mulher hoje, ela desempenha vários papéis. A mulher que trabalha fora, a mulher que cuida dos filhos, a mulher que tem um marido, a mulher que estuda, a mulher que tem sonhos. Então, para você, mulher que crê, para você, mulher que não teme o futuro, porque o teu futuro está nas mãos do Senhor, eu desejo a você, olha, um mês de vitórias, de conquistas e que todos os seus sonhos e desejos sejam realizados. Feliz Dia da Mulher! Então, a mudança dos nossos familiares é uma consequência. Deus ele vai fazendo porque ele tira de nós. Olha que coisa bonita. Deus ele tira do marido para dar para a mulher, tira da mulher para dar pro marido e vai tirando dos pais para dar para quem? Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Eu estou meditando esses dias sobre uma questão de transferência espiritual. Parece uma coisa meio louca, né? Mas não é não. A Bíblia diz que nós somos enriquecidos. Se eu fui enriquecido, a minha família não pode ser pobre, meu irmão. Porque Deus me enriqueceu para enriquecer minha casa.
para abençoar minha família. Diga glória a Deus. Aí o apóstolo Pedro falou: olha, o que eu tenho eu te dou. Ele transferiu o que ele tinha para a vida daquele paralítico. E aquele homem, ele ficou bom. Por quê? Porque o Pedro deu algo para ele. O Pedro transferiu ali. Pedro falou: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não estou falando de riqueza monetária. Estou falando de uma riqueza muito maior do que a riqueza na questão de valores. Estou falando da riqueza de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando Deus muda a nossa vida, é para mudar a nossa casa. Por isso que você tem que declarar todo dia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo dia você tem que falar isso, meu irmão. Não, a minha família é de Jesus, minha família é do Senhor. E apesar de várias conquistas das últimas décadas, as mulheres brasileiras ainda enfrentam muitas dificuldades no mercado de trabalho. Prova disso é que elas registram maior taxa de desocupação do país. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, no último trimestre de 2023, a taxa de desemprego entre as mulheres ficou em 9,2%, enquanto os homens atingiram um índice de 6%. E nem mesmo a maior escolaridade entre elas tem sido capaz de mudar esse quadro. Enquanto 19,4% das mulheres com 25 anos ou mais tem nível superior, apenas 15% dos homens da mesma faixa etária têm essa formação. Eu conversei com uma especialista que explica por que as mulheres têm enfrentado as maiores taxas de desemprego no Brasil. Acompanhe. Pensar na situação da mulher hoje no mercado de trabalho é pensar numa questão sócio-histórica cultural, ou que a gente chama, muitos conhecem como estrutural, ao longo da sua história de como ela se formou. Traduzindo isso, o que significa? Sua história é constituída no exercício do papel de quem é a mulher, né? Quando a gente fala de ontologia, a gente está falando da razão de existência. E nesta razão de existência, de que a mulher existiu, a mulher ocupa alguns papéis, e nesses papéis algumas categorias e características. É vulnerável, é um sexo mais frágil, é um sexo mais emocional. Isso se constituiu ao longo da sua história. O que é importante declarar é que no segundo semestre de 2023 foi sancionada uma lei já sancionada, já assinada pelo presidente, onde é punida qualquer tipo de discriminação para a mulher, né, que tenham as mesmas posições do que os homens. Sancionando essa lei, né, as empresas, inclusive, vão ser reguladas por um relatório mensal, inclusive onde essa fiscalização vem em vários âmbitos, e um deles é essa possível discriminação por função ou por salário. Então, é importante a gente olhar, né, para esse momento que nós estamos vivendo sócio-histórico e falar nessa mulher do futuro, que é essa mulher que se conhece, se apropria e que busca os seus talentos e se afirmar em cima do seu talento e não do seu gênero. 97% dos pais consideram importantes que os filhos participem de atividades culturais para o seu desenvolvimento. De acordo com o levantamento, a participação melhora o desempenho até na escola. A pesquisa Hábitos Culturais, realizada pela Fundação Itaú, em parceria com Datafolha, ouviu 2.405 pessoas de 16 a 65 anos em todas as regiões do país. 67% dos entrevistados tinham filhos. Os resultados apontaram que o índice de pais que concordam que as atividades culturais são importantes para o desempenho de seus filhos na escola é maior entre as classes sociais mais altas. 97% fazem parte das classes A e B. Já nas classes D e E, o índice foi um pouco menor, somando 91%. Na classe C, 96% dos pais concordaram com essa afirmação. Entre os pais entrevistados, a maioria considera que a exposição a atividades culturais influencia positivamente o relacionamento em casa e também com outras pessoas. A pesquisa também revelou que as atividades culturais influenciam positivamente nas competências e habilidades socioemocionais das crianças e dos adolescentes.
Para 54% dos entrevistados que têm filhos, realizar atividades culturais influencia na criatividade. Para 38%, elas contribuem para o autoconhecimento. Para 37%, que traz impactos à empatia. E outros 37% admitiram influência sobre a construção do senso de cidadania. 35% disseram que traz contribuições para o engajamento e o pensamento crítico dos filhos. Para especialistas, é importante que as atividades culturais possam ser incluídas nos currículos escolares, já que as classes de maior renda podem se suprir de cultura por meio de práticas pagas ou nas atividades de verão. Mas as pessoas de renda mais baixa vão depender de um acesso que esteja próximo de seu território. Para isso, as escolas se tornam ainda mais importantes, principalmente as públicas, para proporcionar esse acesso e reduzir as desigualdades. Outro aspecto analisado pela pesquisa concluiu que, para 60% dos entrevistados, as redes sociais são a principal fonte de consulta de informação sobre atividades culturais. Em seguida, foram citadas as recomendações de amigos e parentes, propagandas, sites de busca, veículos de comunicação, professores, escolas e os influenciadores. Outro resultado é que 41% dos entrevistados reconhecem a escola como um lugar de acesso à cultura ou de realização de atividades culturais, à frente de clubes, teatros, bibliotecas e museus. Como conclusão dessa pesquisa, a cultura e a educação deveriam caminhar juntas. Gente, a gente cansa de falar aqui, que não falta alerta sobre golpe aplicado por mensagem, SMS no celular. As ligações também estão continuando fazendo muitas vítimas. E entre os principais alvos estão pessoas com mais de 40 anos de idade. Em crimes de estelionato, os mais velhos são considerados alvos mais fáceis pelos criminosos, porque em alguns casos têm dificuldades com senhas e aplicativos, e aí ficam mais vulneráveis às abordagens que ainda acontecem muito por telefone e SMS. Uma pesquisa da empresa de cibersegurança Silverguard mostra que 26% dos golpes contra pessoas acima de 40 anos começaram por ligação ou mensagem de texto. Para quem tem mais de 60, a taxa foi de 19%. E para vítimas com idades entre 18 e 39 anos, o indicador cai para 5%. Mas é importante que todos fiquem atentos. E tem algumas características que facilitam a percepção de que a ligação ou mensagem é um golpe, como, por exemplo, a falsa sensação de urgência, que faz com que a vítima tome uma decisão sem pensar nas consequências, como transferir dinheiro ou fornecer dados. Acontece muito dos golpistas falarem que a conta será bloqueada se os dados não forem fornecidos. Mas é preciso ressaltar que os bancos não solicitam dados financeiros por telefone ou SMS. E quando a pessoa identifica ali algum indício de golpe, precisa verificar a autenticidade da solicitação por meio dos contatos oficiais da instituição, porque os criminosos costumam se apresentar em nome de bancos ou lojas conhecidas, então basta entrar em contato direto com esses lugares. E a recomendação é registrar um boletim de ocorrência para que as autoridades saibam o número ou os números usados pelos golpistas e assim possam tomar alguma atitude para evitar outros golpes. O crime de estelionato tem pena de 1 a 5 anos de prisão. É bom sempre ficar de olho. A seguir, Santa Catarina realiza o primeiro simpósio sobre esgotamento sanitário. Jesus falou, nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Viver pela fé é você viver crendo que o que Deus falou vai se cumprir. Porque Ele não mente, Ele é fiel. Nenhuma palavra de Deus jamais caiu de todas as boas palavras que Ele falou em algum tempo, em alguma época da existência do homem.
tudo que Deus falou se cumpriu na vida de quem creu. Então viver pela fé é você pegar a palavra e crer no que Deus falou. Não vai se cumprir. Em nome de Jesus eu vou testemunhar para todo mundo a minha cura. Em nome de Jesus toda a minha casa será salva. Em nome de Jesus eu terei o melhor desta terra. Viver pela fé é você não se curvar diante do inimigo, diante de uma multidão que se levantar contra ti. Você tem que colocar Deus na frente e falar: com o Senhor eu posso todas as coisas. Com Ele na minha vida eu vou vencer qualquer batalha. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é você olhar para um Deus que alimentou uma multidão de pessoas num deserto. Viver pela fé é crer num Deus que fez sair água da rocha para saciar o povo dele num deserto. Um Deus que se importou, um Deus que alcançou e um Deus que cumpriu o que ele falou. Claro que nem todos entraram, mas aqueles renovados, os que creram, eles entraram na terra que manava leite e mel. Você pode ouvir a programação da nossa rádio de qualquer lugar. Baixe o novo aplicativo da nossa rádio hoje mesmo. Encontre-o na loja de aplicativos do seu celular, pesquisando por Nossa Rádio. Além de desfrutar de toda a nossa programação, você também terá acesso à Bíblia, ficará atualizado com a agenda do missionário R.R. Soares e muito mais. E o melhor de tudo é grátis. Baixe o novo aplicativo da nossa rádio agora mesmo. Disponível para Android e iOS. Olá, minha querida mulher que vence. Eu me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para desejar a você um feliz Dia da Mulher. Março, mês da mulher. E eu quero deixar um recadinho para você que está lá em Provérbios 31:25, que diz assim: é forte, é respeitada e não tem medo do futuro. Minha amiga, se você é essa mulher, glória a Deus. Se você não é ainda, creia de todo o teu coração, porque o Senhor acredita em você. A mulher hoje, ela desempenha vários papéis. A mulher que trabalha fora, a mulher que cuida dos filhos, a mulher que tem um marido, a mulher que estuda, a mulher que tem sonhos. Então, para você, mulher que crê, para você, mulher que não teme o futuro, porque o teu futuro está nas mãos do Senhor, eu desejo a você, olha, um mês de vitórias, de conquistas e que todos os seus sonhos e desejos sejam realizados. Feliz Dia da Mulher! A alimentação pode ser um problema e até um desafio a ser vencido por algumas pessoas. E acabamos trazendo as informações de uma nutricionista que deu dicas para melhorar a nutrição. A rotina e o dia a dia cada vez mais corrido podem ter um impacto negativo na alimentação dos brasileiros, aumentando o consumo de alimentos menos nutritivos. Que a correria do dia a dia muitas vezes acaba nos engolindo, a rotina nos engole e a gente acaba fazendo aquilo que é mais prático. Então eu vejo essa problemática como a pior, assim, daquelas pessoas que vêm me procurar por auxílio. Fast food, os aplicativos que entregam comida super fácil, né? Então às vezes a pessoa acaba se alimentando por conveniência e não pelas suas necessidades fisiológicas, né? Então a gente não pode desconsiderar, é bom comer, obviamente, mas a gente não pode desconsiderar que a gente precisa estar nutrindo bem o nosso organismo, até mesmo para prevenir as patologias. Vivian destacou também o perfil dos pacientes que costumam enfrentar problemas relacionados à nutrição. Bom, grande parte dos meus atendimentos, eles são voltados para a perda de peso e pessoas que tenham algumas doenças crônicas envolvidas com excesso de peso, como diabetes, hipertensão, dislipidemias, esteatose hepática. Todos esses problemas, eles são multifatoriais. O diabetes, por exemplo, né? Muitas pessoas têm, às vezes, alguma ideia de que
a pessoa comeu muito doce e ficou diabética. Não, não é assim que funciona, né? O diabetes é uma doença multifatorial, está relacionada ao sedentarismo, má alimentação, excesso de gordura abdominal, a questão familiar também, né, hereditário. Então a gente tem que procurar sim melhorar os hábitos alimentares, mas sem desconsiderar todos esses fatores que influenciam muito. Para manter uma alimentação saudável e nutritiva, Vivian deu algumas dicas que podem ser fundamentais para quem quer mudar os hábitos alimentares. Tudo começa numa boa hidratação, né? A gente falou em líquidos quentes, também podem contar, né? Chás, água saborizada. Então, a hidratação ela pode vir de todos esses líquidos. Uma variedade boa de legumes, verduras, frutas, procurando respeitar os alimentos da safra, da estação, que eles vão estar mais ricos em vitaminas, em sais minerais. Procurar colocar cereais integrais, arroz integral, o feijão, essa junção ela é muito importante para a nossa saúde, para o funcionamento do intestino também. Carnes magras, se a pessoa não tem problema com laticínios numa versão semi-desnatada, e procurar se alimentar com regularidade, não ficar horas sem se alimentar, isso é muito importante, respeitar o seu ritmo biológico, respeitando a sua fome. Atualmente, no Brasil, 22,4% da população se enquadram na classificação de obesidade e quase 5% apresentam algum tipo de transtorno nutricional, como compulsão alimentar e anorexia. E começou hoje a Operação Dignidade, uma força-tarefa realizada pelo Gabinete de Gestão Integrada, o GGI, com o objetivo de abordar moradores de situação de rua em Criciúma, começando inclusive pelo bairro Pinheirinho. A ação conta com a presença da Polícia Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Científica, Secretaria de Assistência Social e Habitação, equipe multi-institucional e Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Os órgãos estão encaminhando os moradores em situação de rua para serviços sociais. Aqueles sem documentos serão encaminhados para a Polícia Científica e a Polícia Militar e a Polícia Civil estão checando boletins de ocorrência e mandados de prisão em aberto. A intenção é realizar essas abordagens uma vez por dia ou a cada 60 dias em Criciúma. O Fred Gomes, né, que é o coordenador da Defesa Civil de Criciúma, agora há pouco relatou, né, que eles estão fazendo essa operação em todas as regiões. Alguns estão sendo aí encaminhados para assistência médica, para também tratamentos através do voluntariado, para drogadição, alcoolismo, enfim, e outros que se recusam continuam na situação de rua. Santa Catarina já registrou mais de 47 mil empresas nesse início de 2024. Os setores que mais crescem são os do comércio e preparação de veículos automotores. Das 4.293 mil empresas abertas, 36 mil são MEIs, representando 77% do total. Os dados são do Observatório da Junta Comercial do Estado, a JUSESC, vinculado à Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviço, o Cisco. Enquanto 2023 teve 223.744 novas empresas em Santa Catarina, 96% são de micro e pequeno porte. Florianópolis, Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú, Criciúma e Chapecó emergiram como as cidades que mais se destacaram nesse cenário. O número de empresas abertas em 2023 representou um aumento de 6,8% em relação ao ano de 2022. E a expectativa para 2024 é que supere o ano passado, devido às medidas simplificadas implantadas em 2023. Os setores que se destacam nesse crescimento incluem comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, comércio por atacado, exceto veículos automotores e bicicletas, e comércio varejista. A abertura do Seminário de Gestão de Esgotamento Sanitário apresentou o primeiro debate do ano sobre a realidade prestada pelos serviços aqui no estado de Santa Catarina. Saúde pública, coleta e tratamento de esgoto, esses foram os temas centrais do Seminário de Gestão de Esgotamento Sanitário, o SEGES, um evento organizado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, que visa avançar nos índices de saneamento básico no estado. É uma reunião muito importante do ponto de vista de melhorar a saúde pública de Santa Catarina,
porque saneamento básico é saúde na veia. Não tenho dúvida de que essa preocupação é do governo, é do tribunal, é da prefeitura, é de todos nós, Nós avançamos 3% esse ano, o ano passado, né, para esse ano. Os últimos 4 anos avançou 1% ao ano, muito pouco. E a gente tem um compromisso de que até 2026 a gente possa chegar a 50% em Santa Catarina. O seminário aconteceu na Assembleia Legislativa, reunindo representantes dos órgãos de controle do Estado, prefeitos, prestadores de serviço e demais responsáveis pelo serviço nos 295 municípios catarinenses. Parece que o ponto fundamental é a gente discutir muito sobre esgoto, que é onde a gente está muito atrasado em Santa Catarina. E a ideia é que, então, acho que contribuindo aqui com o evento, trocar ideias, verificar ações e verificar os pontos comuns. E aqueles que a gente eventualmente encontrar divergências, porque são vários atores. Tem a Casan representando uma parte disso, tem os municípios que também são responsáveis, tem a iniciativa privada que trabalha também, que a gente possa unir esforços para buscar o objetivo comum. Fator importante quando se fala em saúde pública, os debates sobre esgotamento sanitário podem gerar novas formas de pensar e metas para lidar com problemas desse setor. A intenção não é fazer observações negativas com relação aos números, aos índices de cobertura desta área no nosso estado, mas provocar discussão, encontrar saídas, caminhos, de forma conjunta, para que, como disse há pouco, um assunto de grande apelo junto à população possa ter um estudo mais aprofundado. Que encontremos desde condições de financiamento, de realização dessas obras. Nos 2 dias de evento serão realizados vários painéis, uma oportunidade fundamental para que o tema seja amplamente debatido. Importante o debate sobre saneamento básico, até porque o Estado deve bastante nessa questão do saneamento básico e aonde passa também fica devendo pelo alto custo. Aqui em Criciúma, por exemplo, são 100% a mais que é pago no valor da conta de água devido à passagem do saneamento. Então, as questões catarinenses devem realmente ser muito debatidas quando o assunto é esse princípio básico para a vida, que é ter o saneamento básico. É questão de saúde pública, inclusive. Antes da gente encerrar o Informe Região de hoje, o Criciúma Esporte Clube divulgou uma nota de contrapartida ao Hercílio Luz, onde ele disponibiliza 300 ingressos para a torcida de Tubarão vir ao estádio Heriberto Wilson no jogo de volta das quartas de final, mas espera a contrapartida do time de Tubarão, da Cidade Azul, para também disponibilizar 300 ingressos para a torcida tricolor. O preço do ingresso para a torcida do Criciúma Esporte Clube é de R$200 no Aníbal Gomes Costa. E aqui no estádio Heriberto Wilson, para a torcida do Tubarão, lá do Hercílio Luz, melhor dizendo, de Tubarão, vai custar R$200. Então, assim, tá bem disputada essa questão do ingresso. A direção do Hercílio ficou queimada porque vai ter VAR, a Federação Catarinense já entrou na briga, enfim, os ânimos estão exaltados para esse começo de quartas de final do Campeonato Catarinense, mas vai ter jogo sábado às 6 horas da tarde. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Eu volto em mais uma edição do Boletim Primavera. Às 2 horas da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você acompanhar, e às 4, a Hora da Graça, chegando com muita fé e emoção para você no final do dia. Gente, fiquem com Deus, uma boa quinta, até amanhã, tchau!